Valeu. Irmãos, que bom, estamos chegando aí Obrigado, hein? Chegamos ao final de novembro, de janeiro. Isso aí. Estamos chegando ao final de janeiro, estão acordados, hein? Terça-feira teve uma reunião de oração, foi bem legal, lá na parte do Espaço de Fé, né? Na sala 14, estávamos lá todos e tivemos um tempo especial de oração, de reflexão. E aquele tempo ali, de uma maneira profunda, assim, Deus falou no meu coração. E eu peguei um pouco daquela reflexão e consegui transformar aqui numa mensagem mais profunda para a gente refletir nessa noite. Então, quem estava lá vai ser abençoado mais uma vez. Amém? Né? Falar sobre reconstrução, reconstruir a fé. Essa noite vamos falar sobre reconstruir nossas vidas em relação à oração. Quantas coisas, muitas vezes, a gente deixa de lado, né? Muitas coisas a gente deixa de lado, porque após o longo tempo que começamos a orar, nos dedicar, acabamos não vendo aquelas coisas acontecerem. E aí a gente acha que não tem mais solução, e aí desanima, né? Qual é o limite para a perseverança, da gente continuar com consistência em algo, para que aquilo possa realmente fazer sentido, né? Para que aquilo possa vir no nosso coração? Será que Deus realmente queria conceder aquilo? Ou foi a gente que desanimou e não soube esperar o tempo de Deus? Então, pensando nesse tema, pensando sobre isso, essa noite eu gostaria de conversar com vocês sobre reconstruindo uma vida de oração. E queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Liga aí seu celular, pega a sua Bíblia. Mateus 20, 29 e 34. O texto diz o seguinte: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos, que enxerguemos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Amém. Que história, que texto. É uma pequena história, porém, um texto riquíssimo de coisas profundas que a gente pode aprender, principalmente sobre a oração. Jericó, ela ficava situada a 24 quilômetros, mais ou menos, ali a noroeste de Jerusalém. E Jesus estava ali com aquele grupo, caminhando, né, via Jericó, atravessando o Jordão, rumo a Jerusalém, rumo à sua entrada triunfal em Jerusalém. Caminhava não só para Jerusalém, mas caminhava para a cruz. Esse era o propósito pelo qual Jesus já sabia que iria passar, que já estava no seu coração. Mas mesmo apesar desse grande fardo que ele carregava no coração, ele ainda teve compaixão, ele ainda no seu caminho não perde a oportunidade de ter compaixão ante a necessidade dos outros, daqueles que estavam no seu caminho. Eram 2 cegos. Cegos, o texto não diz de nascença, de que maneira eles estavam cegos, mas eram 2 cegos numa situação muito complicada para a época, uma situação deplorável. Eles estavam à beira do caminho. Pois além deles serem cegos, se a gente pegar um pouco das informações ali de Marcos, de Lucas, a gente vai ver que eles também eram mendigos. Então eles eram cegos e pediam esmolas. Viviam da generosidade da multidão, dos viajantes, daqueles que passavam pelo caminho e de alguma maneira se compadeciam deles. A vida deles estava atrelada a pedir dinheiro dia e noite. Era o que sustentava eles. De fato, aquela cegueira se tornou uma fonte de renda.
era o que eles tinham para poder conseguir algo para poder comer, porque não faziam nada mais. Eram desprezados, eram excluídos, estavam à beira. O que surpreende nesse registro de Mateus é que muita fé pode ser encontrada onde às vezes menos esperamos encontrá-la. A gente às vezes julga, mas muita fé pode ser encontrada onde a gente menos espera. Não importa qual é a classe social, não importa a sua condição, a sua cor de pele, não importa o que você fez ou deixou de fazer, pode ser encontrada muita fé. Crendo em Jesus e orando, Ele pode responder, Ele responderá. E o que esses dois cegos fizeram foi confiar na grande misericórdia de Jesus. E no poder que eles ouviram que Ele tinha. Porque eles ouviram. Embora eles nunca tivessem presenciado nada antes a respeito de Jesus, eles ouviram e eles acreditaram. E pensando nisso, eu gostaria de puxar 4 lições que a gente pode tirar desse texto. E a primeira lição que podemos tirar, se você quiser anotar, é que para reconstruir uma vida de oração, a gente precisa se aproximar de Deus com um coração quebrantado. Quebrantamento, esse é o primeiro passo ao nos aproximarmos de Deus. Falamos sobre isso na terça-feira. Um coração quebrantado, reconhecendo quem somos diante de Deus, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo qual a nossa posição diante de um Deus grande. Qual é a posição de Deus? Sou eu o que mando nele, ele que manda em mim? Muitas vezes isso se confunde nas nossas vidas. Observem no texto que eles dizem: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam a condição deles, uma condição completa de indignidade, de se achegar perante Jesus, de estar na sua presença, de pedir algo, qualquer coisa que fosse para Jesus. Os cegos, eles estavam já acostumados a serem rejeitados pelas pessoas, pelas que passavam por ali. Já eram vistos como mendigos, esmoleiros. Se tornou um objeto naquele caminho, onde você já passa e já está ali, como se fosse uma árvore. Alguém que está ali repetindo aquilo. Que perturbava as pessoas. Lá vem aqueles caras lá perturbar a gente de novo. Porém, eles foram humildes o suficiente ao ponto de pedir a Jesus, não dinheiro, mas a cura que eles necessitavam. Se aproximaram com Jesus com quebrantamento. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Porém, muitas vezes, a ausência do quebrantamento pode levar uma pessoa que é usada por Deus a ter um sentimento de orgulho, um sentimento de egoísmo, um sentimento de vaidade. Quando isso no nosso coração está em falta, nos tornamos maiores. E pode trazer para nós, muitas vezes, coisas que somente Deus pode fazer. Somente Deus tem poder para realizar. E nos sentimos, às vezes, muito bem quando coisas acontecem através de nós. E 2 coisas que não podem coexistir são quebrantamento e orgulho. Não tem como. Por isso é muito importante identificarmos como andam nossos corações. Como estão os nossos corações. Para que apenas quando nós percebemos uma total ausência de qualificações perante Deus, para estarmos na presença de Deus, aí sim começaremos a confessar nossos pecados, nos humilharmos e entendemos a sua vontade. Começaremos a nos esvaziar de nós mesmos, começaremos a ouvir a sua voz, começaremos a ser cheios do Espírito Santo, seguir a Ele pela fé. E os cegos foram humildes ao pedir, colocando-se ali sob a condição de Jesus. O que vier para a gente é lucro. Vamos ver. E um escritor famoso disse que se o Cristo Imaculado, que é literalmente Deus encarnado,
e Senhor de todos, humilhou-se por nós, se tornando servo, indo para a cruz, quanto mais nós não devemos denegrir sua humildade ou aspirar a manter nossa autoestima no lugar da humilhação e do quebrantamento. Se Jesus, sendo Deus, se tornou servo, como nós, que não somos nada, queremos nos tornar algo que não é o que é para nós sermos. Por isso, o processo inicial para reconstruir uma vida de oração é o quebrantamento, é um coração ensinável, é iniciar isso se aproximando de Deus com a motivação, com a condição certa, reconhecendo a soberania de Deus. Amém? A segunda lição, se você quiser anotar, é que lembre-se que temos um Deus todo-poderoso. Amém? É esse Deus que nós oramos. Quando orarmos por alguém, nós estamos convidando Deus a exercer o seu poder divino na vida dessa pessoa que a gente está orando. O Espírito Santo começa a agir. Quando a gente ora, ele começa a trabalhar. Nós não estamos enxergando, mas ele começa a trabalhar. Ele trabalha no meu coração, ele trabalha no coração por quem eu oro. É o sobrenatural, é aquilo que não enxergamos em um primeiro momento, mas que depois a gente até consegue enxergar quando algumas respostas aparecem aos nossos olhos. E como é bom louvar a Deus e aquelas coisas vão acontecendo. É Deus agindo através das nossas orações. Mas não por mim, mas porque Ele é um Deus poderoso. Não somos nós, mas Ele agindo por compaixão, por misericórdia. Ele age por compaixão, meus irmãos. Ele age por compaixão. Se eu estou aqui, se você está aqui hoje, é porque a graça dele continua na sua vida. Sabe que somos pecadores, mas se importa conosco mesmo assim. Quanto mais orarmos, mais estaremos entendendo a verdade, entendendo a sensibilidade, a vontade de Deus. Estaremos orando de acordo com a vontade dele. Quando estivermos meditando na palavra, lendo, buscando, aquilo vai vindo, a vontade de Deus vai se tornando a nossa vontade e a gente começa a orar. 1 João 5,14 diz, essa é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. Por isso cabe a nós buscar a vontade de Deus, a vontade de Deus acima de todas as coisas, o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, se alguém quiser viver fora da vontade de Deus, Ele permitirá que essa pessoa siga o seu caminho. Somos livres. Sendo assim, apesar de suas orações poderem ter um alcance inigualável, serem poderosas, apesar de elas poderem ter todo esse potencial, aquilo que pedimos pode não se realizar se nossa vontade for contrária à vontade de Deus. Não adianta. John Piper disse que a oração é o reconhecimento sincero de que sem Cristo nada podemos fazer. Ela significa que desistimos de agir por conta própria e nos voltamos a Deus na confiança de que Ele proverá o auxílio de que precisamos. A oração nos humilha, pois faz de nós necessitados e exalta a Deus como todo suficiente. Jesus, Ele é todo suficiente. Amém? Ele é Deus, Ele é aquele que veio para salvar o perdido. Ele é aquele que veio para curar os cegos espiritualmente, curar todas as pessoas que estão mergulhadas no seu pecado. Acima de tudo, Ele veio manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Se tem algo que eu posso ver a vontade de Deus manifesta, é em Jesus. Através dele, a sua palavra pode ser entendida. Vemos a materialização do amor, de como seguir a Deus verdadeiramente, olhando para Jesus. A compaixão, a misericórdia sendo derramadas em nossas vidas. Jesus é aquele que sempre existiu, desde a criação. Ele não nasceu naquele momento, ele nasceu naquele momento na terra, mas ele sempre existiu. 100% homem, 100% Deus.
onipresente, onisciente, ele possui toda a autoridade, todo o poder. É esse a quem nós oramos. Ele não está preso nas folhas de um livro. Ele não está preso, ele não é inventado. É um Deus que continua vivo hoje. Ele ressuscitou da morte. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E como cantamos, ele voltará para nos resgatar. Quanto mais nos aprofundarmos nos atributos de Deus, mais entenderemos que oramos para um Deus vivo e não para um Deus morto. Há suficiente misericórdia em Cristo para todas as pessoas. Ela não acaba, ela é inesgotável, todos os dias. Esse é o Deus poderoso que nós temos, a graça dele nunca se esgota. Mesmo que você esteja passando momentos difíceis, você pode confiar nele. Você pode orar, você pode pedir para que aquilo venha como um bálsamo. O consolo que só vem do Espírito Santo, que é o único que pode nos consolar profundamente. Glória a Deus por isso. Jesus, ele não é apenas o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Ele é bondoso, ele é gentil, é o nosso Deus. Amém. É aquele a quem nós devemos lançar todos os nossos pedidos em oração, confiando nele. A terceira lição para a gente reconstruir uma vida de oração, meus irmãos, é que precisamos aprender a ser específicos nos nossos pedidos. Quando Jesus se aproxima dos cegos, parece que é óbvio o que eles vão pedir. Mas não era tão óbvio assim, porque para quem estava vivendo ali uma vida naquele caminho, pedindo esmola dia e noite, o que se pensa é o que eu vou comer mais tarde, como eu vou pagar, como eu vou comprar. Era a subsistência na vida deles. Era o que rondava a mente deles todo momento. Por isso, saber que alguém importante e influente estava passando ali, para eles poderia ser a oportunidade de receber um dinheiro suficiente para, tipo assim, essa semana estamos bem, quem sabe esse mês está tudo certo, estamos de barriga cheia. Né? Uma pessoa, está vindo alguém importante, quem sabe a gente ganha uma grande quantia. Desta forma, Jesus pergunta aos cegos o que eles desejavam. Jesus diz, o que é que vocês desejam? E a resposta deles é uma resposta muito específica. Queremos enxergar. Acima das necessidades, acima de todas as coisas, eles falam, queremos ver. Esse desejo deles era real, é um desejo que rompe o que era esperado por todos. Vão pedir dinheiro. A única fonte de renda que eles tinham. Mas eles pedem para enxergar. E enxergar para eles abriria um novo mundo. Ver o mundo com os olhos de verdade. Enxergar esse novo mundo. Um mundo de luz. Quando eles viviam num mundo de escuridão. Um mundo em que enxergar traria novas oportunidades para a vida deles. Inclusão social. Estarem vivendo. E o que acontece quando eles abrem os olhos? Eles começam a enxergar. Eles começam a seguir Jesus. O que faremos? Vamos seguir ele. Foi ele que nos curou. Seguiram Jesus, se tornaram seus discípulos. E eles recebem exatamente o que pediram, da maneira que pediram, especificamente naquele momento. Talvez eles poderiam ter continuado no marasmo ali da vida deles, levando ali como pedintes, ter pedido só um pouco mais de dinheiro. Mas eles decidem sair daquela situação. Eles deixam uma vida para trás para iniciar um novo momento de vida, seguindo a Jesus, enxergando o caminho. Aqui a gente pode pensar nessa grande analogia de que existem ao nosso redor pessoas que estão cegas espiritualmente, vivendo em sombras, em escuridão profunda, presos, escravos, mendigos, presos ao pecado, precisando de uma cura, precisando de uma luz que somente Jesus pode dar. Embora achem que estão vendo o mundo, que estão vendo a Deus,
somente enxergarão quando tiver um encontro real com Jesus Cristo. E hoje é o dia que, se você está vivendo nesse momento na escuridão, hoje é o dia que Jesus diz: o que queres que eu te faça? Que a sua resposta possa ser: eu quero enxergar, eu quero ver esse mundo, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero seguir Jesus, viver essa vida que Ele tem para mim. Amém? Você não está diante de mim, você não está diante de qualquer pessoa nesse momento, você está diante de Jesus Cristo. Ele está presente, Ele está aqui. Você pode falar com Ele, você pode pedir, você pode levantar, colocar o seu coração diante dEle. Ele está te ouvindo. Creia nele, siga. Senhor, eu preciso de uma vida nova. Foi isso que Ele fez na minha vida, o que Ele pode fazer na sua, o que Ele fez na vida de vários de vocês aqui. Da mesma forma, a gente pode fazer também uma conexão, porque muitas vezes a gente pode se ver como um cristão preguiçoso, um cristão que está, não, vou viver essa minha vida de marasmo, que não se dispõe muito a orar com vigor, que vai orando sem muita coisa assim específica, aquelas orações superficiais. Pessoas que precisam deixar um marasmo espiritual, acordar para a vida, uma vida nova de oração, uma vida com Deus, uma vida próxima, profunda, vivendo a vontade de Deus, e sair dessa vida confortável de orações rasas e de uma religiosidade. São orações do tipo: abençoa lá, Senhor, cuida lá, faz com que dê tudo certo, cuida aí deles. Ou aquela oração como eu fazia quando eu me converti de noite, cansado, indo dormir. Falava: Senhor, TJSDT, em nome de Jesus, amém. Traduzindo: Senhor, tu já sabe de tudo, amém. Eu fazia, confesso. Né? Já está cansado, então você já, tá bom, Senhor, tu sabe aí. Orações muitas vezes que não penetram uma plenitude de comunhão com Deus, de viver um momento, uma experiência com Ele, que muitas vezes pode acontecer em 5 minutos. Não tem tempo, não tem momento específico, muitas vezes pode ser durante o seu dia. Uma mente constante em oração, vivendo, entendendo os momentos. E como a gente muitas vezes não consegue parar no nosso dia, nem que seja 3 minutos, 5 minutos, mas a gente maratona uma série de 10 capítulos, que agora é tentação, é uma sériezinha só de 10 capítulos. Rapidinho resolve. Mas é verdade, muitas vezes pela pressão, pela correria da vida, pela essa coisa moderna, todas essas questões, nos tornamos cansados, preguiçosos, muitas vezes. Chegamos a desejar que, da mesma forma como eu assisto ali rapidamente, Deus também eu oro rapidamente e as respostas cheguem rapidamente. E entramos nessa vida louca. Queremos respostas instantâneas para orações rápidas. E Deus pode fazer isso. Ele não fez na vida dos cegos. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas muitas vezes são orações solúveis. Orações que nem esse café solúvel. Misturou ali, virou, está pronto. É isso que a gente espera. Que seja dessa forma, um passe de mágica. Mas não tem fórmula mágica. É uma vida que a gente precisa se dedicar, caminhar, seguir, dia após dia, orando, com disciplina, se colocando diante de Deus, passando tempo com Ele, passando o dia. Uma mente que está constantemente pensando nele, refletindo. Talvez o que precisamos é ser mais específicos mesmo. Pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a orar mais. Olha aqui a minha agenda, ó. Aqui, onde é que eu posso encaixar? Olha meus horários. E você conversa. Pede especificamente. Coloca diante dele. Tiago 4, 2-3 diz que vocês não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E a questão aqui não são os prazeres, porque não há problema com prazer. Mas aqui o problema é pedir algo, como a gente tem dito, que está fora da vontade de Deus.
algo que está ausente da vontade dele e que só pode ser compreendida através da Bíblia, da palavra dele, revelada, enquanto eu estou caminhando em comunhão com Jesus. E a quarta e última lição, se você puder anotar também, para reconstruirmos uma vida de oração, conforme o texto perseverem apesar dos empecilhos, porque os empecilhos existem, mas precisamos perseverar com consistência. Amém? Observe o texto, eles eram cegos, já começa um primeiro empecilho, não conseguem enxergar. Segundo empecilho, tinha uma multidão, cercava Jesus, existiam muitas pessoas. Então eram cegos e tinha uma multidão, tinha uma barreira. De alguma forma eles conseguem ouvir no alvoroço que Jesus passava. Indagaram, descobriram, é Jesus. Então para eles assim, a chance e a esperança única de que algo pudesse mudar na situação deles era naquele momento. Então, se é esse momento, eles já começam a gritar. Eu não sei se Jesus estava a 2 quilômetros, 1 quilômetro, 100 metros. Eles começam a gritar. O que eu tenho que fazer agora é isso. Mas logo outro empecilho surge. Porque eles começam a gritar e as pessoas começam a ouvir. E quando elas começam a ouvir, o que é que elas fazem? Ei, cala a boca aí, para aí, pô. Começam a repreender eles. Ei, fica na tua aí, pô. Jesus tem tempo não, tem que entrar em Jerusalém. Tem tempo de parar aqui não, vai ficar aí. E quando eles ouvem as pessoas repreendendo a eles, ao invés deles esmorecerem e talvez encontrarem a condição mesmo, a gente, pô, que a gente vai falar com Jesus, tem nada a ver. Ao contrário, o que é que eles fazem? Eles começam a gritar mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles compreendiam que se alguma coisa ali havia para vir, só podia ser do Filho de Deus. E eles começam a gritar mais. E isso os leva eles a se esgoelarem até serem ouvidos por Jesus. E para nós hoje, que muitas vezes já temos montado todo o quebra-cabeça teológico sobre Jesus, sua divindade e o conhecimento a respeito de quem ele é, porque eles mesmos não sabiam toda essa questão messiânica de Jesus, mas nós já sabemos. E sabemos do poder que Jesus tem, desse poder que podemos ter através da vida de oração. Mas será que demonstramos o mesmo fervor que esses cegos ao buscarmos a Deus? Ou precisamos, de fato, compreender que a nossa vida de oração não anda tão bem assim? Eles não se deixaram abater por toda a oposição que se levantou da multidão e nem ficaram inibidos. Da mesma forma, nós não podemos nos desencorajar diante dos empecilhos que surgem na nossa vida de oração, na nossa caminhada cristã. São tantas coisas que a gente pensa, que a gente ora. Meus irmãos, Deus está ouvindo. Talvez a resposta já tenha até vindo e você não entendeu. Talvez essa resposta ainda vai vir. Nós precisamos apenas persistir em oração, continuar orando, confiando nele. Lucas 18:1 e também do capítulo 11, 9 e 10 diz que devemos orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Peçam e lhes será dado, buscam e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe. E aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Deus, Ele responde às nossas orações, amém? Creia nisso, Ele responde às nossas orações. Ele deseja que a gente ore sobre todas as coisas, de uma maneira específica, mas deseja que o façamos de acordo com a sua vontade. Busquemos a sua vontade, orar com persistência e com mais fervor. Será ainda mais fácil quando a gente estiver passando e orando segundo a vontade de Deus. Enxergando com os olhos dele.
Certo autor também disse que a oração não faz com que a vontade do homem seja feita no céu, mas faz com que a vontade de Deus seja feita na terra. Amém? Por isso precisamos caminhar, organizar nossa rotina de vida, de oração, de momentos, de estar na presença, de escrever muitas vezes os pedidos, de anotar respostas, de compartilhar, de fortalecer a fé uns dos outros, caminhando juntos, compartilhando, perguntando como é que está, qual foi seu pedido e conversando e se relacionando, entregando tudo a Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso me lembra muito da parábola do amigo que importuna lá, em Lucas 11, do 5 ao 8. Essa parábola que Jesus conta ali para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E a questão na passagem é que não está em quanto eu oro, como eu oro, ou onde eu oro, mas o que nessa passagem diz é que a disposição que eu tenho de orar e de buscar a Jesus, ela precisa ser uma disposição correta, que Deus vai fazer justiça sim, para os filhos que clamarem dia e noite, que estiverem orando, que estiverem buscando a Ele, mas aqueles que estiverem buscando de acordo com a sua vontade. Muitas vezes também precisamos entender que o simples fato da gente orar pedindo que uma coisa aconteça, não necessariamente receberemos essa resposta da mesma forma. Ele responde às nossas orações, mas não necessariamente de acordo com o que precisamos, mas de acordo com o que necessitamos. Por isso, entreguemos isso a Ele hoje. Coloque seu coração diante dEle, vamos orar nesse momento. Pare para pensar aquilo que Deus trouxe ao seu coração, como anda a sua vida de oração, como tem sido a sua agenda. Reconstruir uma vida de oração, ela envolve todas as coisas. É sair dessa condição de cegueira espiritual. É a gente se aproximar dele com quebrantamento, reconhecendo a autoridade, o poder que Ele tem, se achegando a Ele, aprendendo a ser específicos nas nossas orações e a perseverar através de todos os empecilhos que surgem das oposições. É um celular que não para de tocar uma mensagem, é um celular que toda hora te chama para fazer uma coisa que ocupa o nosso tempo. São distrações que aparecem na nossa rotina e que acabam roubando um tempo precioso. Que nessa noite a gente possa realmente compreender, colocar no nosso coração, que o Espírito nos ajude a praticar a sua palavra, praticar aquilo que a gente ouviu. Senhor, nós nos entregamos nesse momento, colocamos-nos diante do Senhor. O Senhor é todo poderoso. O Senhor, de uma maneira cirúrgica, vem aos nossos corações e alcança aquele local que a gente precisa de tratamento, Senhor, de cura, de mudança. O Senhor restaura, renova, reconstrói. Nos ajuda nessa noite a não apenas sairmos daqui com um sentimento, poxa, eu preciso fazer, mas que possamos colocar em prática, Senhor, isso em nossas vidas. Faz não por nós, mas tem compaixão de nós, Senhor. Queremos orar mais, queremos viver mais de acordo com a Tua vontade, compreender a Tua vontade, que ela é boa, perfeita, agradável. Aqueles que andam cegos, Deus, nesse mundo, que nessa noite possam colocar a fé no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Fala conosco, fica conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.